passo inicial que nós temos que compreender após essa definição geral do que vem a ser a função organização é justamente aquela que diz respeito à centralização e à descentralização da máquina administrativa. Vejam comigo, até 1930 não se fala em uma máquina administrativa estruturada. Vocês devem saber que nós passamos por muitos anos por um sistema de administração chamado patrimonial. É aquele em que o administrador conduz uma gestão acreditando que o patrimônio público é o seu patrimônio. Portanto, ele implementa uma sorte variada de medidas de corrupção, de nepotismo, enfim, tudo para privilegiar os seus partidários. A partir de 1930, como eu já disse, com a levada do Getúlio Vargas ao poder, é que se começou a estruturar a máquina administrativa brasileira. O Vargas, o militar que era, acreditava nas características burocráticas definidas pela escola do Max Weber. E o que vem a ser mesmo a burocracia? Anote aí, vou te dar um macetezinho. Escreva a expressão Roque-Pardal. Olha, estou te dando um macete que vai te ajudar a compreender e nunca mais esquecer o que significa burocracia. Roque-Pardal. Como é que se escreve? R-O-C-H-I, de rock, tá? Que nem o Rock Balboa, assim como o rock, a burocracia bate, derrota todos os seus adversários. E o pardal ao pé da letra. Vamos destrinchar essa expressão. R-O do rock significa regras oficiais. Para isso que foi criada a administração burocrática. Nós temos todos que seguir um padrão de normas pré-estabelecidas pelo nível institucional da organização. Depois do RO, nós temos o C. Para a organização burocrática, nós temos que estabelecer a competência, o conjunto de atribuições que devem ser entregues a cada membro da organização. O H da burocracia do Roque-Pardal significa hierarquia, isso mesmo, um escalonamento, uma distribuição dos órgãos em uma disposição hierárquica, em que o nível institucional influencia o nível intermediário e o operacional e assim sucessivamente. O I, que faz parte do LIMP, significa impessoalidade. Olha, o trabalho realizado dentro de uma organização burocratizada não deve favorecer a qualquer dos seus membros internos e também aos destinatários daquela organização. Tá? Então, completamos o ROC. Vamos para o Pardal. O P do Pardal pode significar profissionalização. Vejam bem, a burocracia preza pelo aumento, pela capacitação, pelo potencial cada vez maior dos seus membros. Essa é a ideia da profissionalização. O P também pode significar excesso de papelada. Em tudo na burocracia diz respeito ao quê? Preenchimento de formulários, de cadastros, enfim, papelada. Se temos papéis, nós temos também o arquivo para guardar, para conservar essa papelada. O AR do Pardal significa justamente arquivo. E você não se desprende da compreensão da burocracia sem ver que ela é formada, uma organização burocratizada é formada por departamentos. Então, o D do Pardal significa justamente isso, departamentalização. E o AL foi uma apropriação que nós fizemos, não é o único que não nos permite uma leitura ao pé da letra, ou pelo menos uma leitura direta. O AL significa analistas. Os analistas são os principais responsáveis por dizer, olha, a produtividade está no caminho correto, está no caminho errado, espera, vamos corrigir, acelera, busca eficiência, enfim. Roque-Pardal, lembre-se desse macete, sempre vai te ajudar a se lembrar, a gravar, a memorizar o significado da burocracia. Mas e o que vem a ser a centralização? E por que eu ensinei um pouco para vocês da burocracia? Vejam bem, como eu já disse, a partir de 1930 começou a ser construída a máquina administrativa brasileira. Getúlio Vargas foi responsável pela criação dos primeiros ministérios, para citar como exemplo o Ministério da Justiça, o Ministério da Indústria e do Comércio. Tá? Começou a definir a necessidade da contratação de servidores públicos mediante concurso público. O concurso é um retrato fiel da burocracia, daquela burocracia saudável, aquela que nós precisamos. Privilegia regras oficiais, o edital é uma regra oficial do concurso. Privilegia a competência, privilegia também o mérito, aquele que obtiver o melhor aproveitamento vai ser agraciado, seja com a aprovação em um concurso, seja
com a promoção dentro de uma organização burocrática. Mas, enfim, lembre-se sempre de uma estrutura centralizada, verticalizada e hierarquizada para espelhar o quê? A estrutura da administração pública brasileira. E ao longo dos anos, o que foi que se percebeu? Que, com uma série de governantes preocupados com o assistencialismo, com o populismo, entregando para o povo necessidades básicas que a própria sociedade empresária não dava conta, ou mesmo não se interessava em entregar, o governo, depois de Getúlio Vargas com suas leis trabalhistas, 13º, férias remuneradas, descanso semanal, com as leis trabalhistas, com empresas estatais explorando a atividade econômica, com a captação dos princípios do welfare state, do estado de bem-estar social que se originou na Europa e depois foi desenvolvido nos Estados Unidos. Enfim, lembre-se sempre de uma estrutura centralizada, verticalizada e hierarquizada, contornada por um triângulo, por uma pirâmide. Tenha em mente agora esta imagem, um eixo central e uma pirâmide. Por que uma pirâmide? Porque são as tarefas que o governo passou a exercer e que fugiam à sua atividade exclusiva. Quem se encontra no eixo das tarefas exclusivas? A promoção da justiça, a promoção do policiamento, segurança pública, da tributação, são tarefas exclusivas do Estado e que ele não pode dividir com ninguém. Mas o Estado, como nós já sabemos, para promover o assistencialismo, para promover o populismo, começou a o quê? A entrar na esfera tipicamente privada, prestando serviços empresariais, por exemplo. Após Getúlio Vargas, nós tivemos uma série de presidentes preocupados justamente com esse crescimento da máquina administrativa e entregando à população direitos e garantias previstos nas várias constituições que surgiram a partir de 1930. Destacando a Constituição de 37. O artigo 59 da Constituição de 37 prevê a criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. O DASP promoveu a primeira grande reforma da administração pública e foi o responsável pela estruturação em órgãos, em departamentos, e aplicação da burocracia na administração pública brasileira. Aí lembrem-se sempre, o fenômeno da burocracia como um fenômeno de expansão. Cada ano que passava cada governo que passava, era comum que se realizassem novas atividades. Aí preste atenção, as duas palmas, as minhas mãos juntas, o eixo central. Ao longo dos anos, a máquina administrativa foi crescendo, foi se inchando. Para facilitar a compreensão, foi engordando, e formou esse triângulo aqui. Então vamos conceituar a centralização promovida no governo do Getúlio Vargas. Centralização significa que a autoridade para decidir está localizada no topo da administração. Era isso que o Getúlio Vargas pretendia, criar uma cadeia de relações funcionais, subordinadas ao governo, evidentemente, responsáveis por ajudar, auxiliar o governo a exercer a sua atividade. E também podemos conceituar, de uma primeira modalidade, o que vem a ser a descentralização, que a autoridade para decidir está dispersa nos níveis organizacionais mais baixos. Geralmente, as organizações fazem várias tentativas para saber qual o nível hierárquico mais adequado para tomar as decisões sobre cada assunto. E prestem atenção, eu vou dar uma grande dica para vocês. Nós iremos explorar melhor este assunto a partir de agora. Mas eu vou dar uma grande dica para vocês. Hoje, acredita-se que a tendência em administração pública seja o quê? Promover a descentralização, aquilo que nós já sabemos. Uma máquina centralizada e hierarquizada tende a passar por este fenômeno, este movimento do achatamento, da horizontalização.